Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor esteja com todos que podem me ouvir. A nossa meditação de hoje está em Mateus 14. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com o juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos, e ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo elas, comprem para si de comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse: Trazei-nos. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços sobrejavam, recolheram ainda 12 cestos cheios. É, se a gente for parando para ouvir esse trecho da palavra de Deus, a gente consegue tirar, várias lições, né? A primeira é que a gente não deve jurar coisas é, como o Herodes fez. Ele, no calor do momento, ele, ele fez um juramento que que fez com que ele fizesse algo que ele não queria. É, ele, a gente pode aprender também com o João Batista que a gente deve falar a verdade, mesmo que isso possa nos trazer dano. É, mas o que mais me chamou a atenção foi que Jesus ele procurou, quando ele soube do que aconteceu com seu primo, ele procurou ficar sozinho, ele procurou viver o luto dele, mesmo assim as pessoas foram para Jesus não para confortar ele pelo que tinha acontecido, mas buscando o serviço de Jesus. As pessoas foram para perto dele porque eles tinham os seus doentes, eles queriam ouvir as coisas que Jesus falava, e Jesus pregou aquela multidão, ele curou os seus enfermos a ponto de passar a tarde toda com a multidão, de forma que quase começava a anoitecer.
E nesse momento Jesus pôde operar mais um milagre, o, a multiplicação dos pães e dos peixes. É, e às vezes a gente se sente triste porque parece que as pessoas só procuram a gente no momento que elas precisam de alguma coisa. Às vezes a gente se sente, às vezes até usado, porque as pessoas, por conta dessas situações, mas é, esse sentimento de é uma coisa ruim que pode nos assolar. A gente precisa ter em nossos corações o coração disposto a abençoar as pessoas, mesmo que a gente sinta naquele momento que a gente está sendo que a gente está somente sendo usado pelas outras pessoas, porque o que Deus põe no nosso coração é um sentimento de ajudar, é um sentimento de fazer o bem. Na pregação no domingo, o pastor citou um versículo que agora não me recordo, mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. E às vezes, por conta desse sentimento de estar sendo usado, por esse sentimento, por essa tristeza de trabalhar e às vezes é, no momento de alegria a gente não é lembrado, às vezes no momento de felicidade talvez a gente não seja lembrado, mas no momento de trabalho a gente é lembrado, mas a gente não deve ficar triste com essas coisas. A gente não deve pôr a nossa tristeza, a gente não deve pôr esse sentimento como algo que vá à nossa frente. A gente precisa lembrar que o nosso Senhor, ele muitas quantas vezes a gente não vê pessoas que enquanto está tudo bem, as pessoas somem da igreja e quando surge algum problema, a pessoa começa a clamar. Que a gente possa entender que isso é uma fraqueza, é um problema nas outras pessoas e não em nós. Que a gente possa entender que as pessoas, quando nos usam, vamos dizer assim, elas não fazem isso elas fazem isso porque elas encontram em nós um pilar, elas encontram em nós algo que elas não encontram em outras pessoas. Que a gente possa entender que quando a gente está é, trabalhando dessa forma, a gente está sendo um pouquinho igual a Jesus. E que a gente não deixe a tristeza se apoderar dos nossos corações, que a gente não deixe que a amargura faça um ninho nos nossos corações e que a gente possa sempre trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus e ajudar as pessoas na medida que nos for possível. Oremos. Senhor Deus e Pai que esteja no céu, que possamos, Senhor Deus, mesmo quando temos esse sentimento, Senhor Deus, de estar sendo usados, esse sentimento, Senhor Deus, que nos entristece tanto, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, entender, Senhor Deus, que estamos fazendo a tua obra, estamos agindo, Senhor Deus, da melhor forma possível, que possamos, Senhor Deus,
não ter em nossos corações, Senhor Deus, essa semente, essa amargura, Senhor Deus, que ela não possa encontrar pouso, antes possamos, Senhor Deus, ser como Jesus, ser como o Senhor, ó Pai, que, é, que ajuda, Senhor Deus, a todos quanto pode, mesmo, Senhor Deus, em seu momento de tristeza, que o seu Santo Espírito possa nos consolar e estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.